Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, mas esse momento, Senhor, da jornada pelas parábolas, e cremos que essas parábolas que foram ditas são palavras de vida, são palavras de direção, são palavras de ensino, são palavras para os teus filhos, são palavras para as tuas filhas, são palavras para o teu povo, Senhor, que é peregrino nessa terra, mas para um povo que dá crédito, para um povo que ouve. E assim como foi dito para aquelas pessoas, dando direção, dando foco, nós estamos também nessa jornada, trazendo, Senhor, do Evangelho, da tua parte, daquilo que foi dito, daquilo que foi escrito, aleluia, para o teu povo. A minha oração é para que o Senhor venha abençoar cada pessoa que chegar a esse vídeo, essa mensagem. Senhor, abençoa que eles possam se despertar e tomar posse das bênçãos que está na tua palavra, e que o Senhor venha entrar com cobertura, venha abençoar nossos inscritos para que eles possam prosperar em tudo em suas vidas. Você que crê, receba, seja tocado, seja abençoado, e vamos para a parábola deste momento que estamos fazendo o vídeo. Meus irmãos, queria dizer para todos que as parábolas, elas foram ditas há quase 2000 anos atrás, para as pessoas que estão vindo agora, eu já tenho dito alguma coisa sobre isso, porque é um momento que não tinha como escrever, como anotar, havia os escribas, mas para pouquíssimas coisas, e o Senhor Jesus, sabendo que ele precisava trazer uma mensagem que ele levasse de paz para filho e desse continuidade para a sua igreja, então ele falava parábolas, que são histórias, dito em coisas que acontecem no dia a dia, no cotidiano, mas com um sentido real, um ensino real, um estudo na vida real, na prática. Então eu posso dizer para você, interpretando de uma maneira rápida, que as parábolas, elas são alguma coisa em torno de quando você sai com um carro e encontra o trânsito. Então você encontra a placa pare. Se você ultrapassar, você pode bater. Se ele encontra o sinaleiro vermelho, você para, verde, você vai. Quando você quer ir para um lugar. Então as parábolas estão indicando para os peregrinos, para o homem, para a mulher de Deus, o que deve ser feito e também o que não deve ser feito. Então eu espero que você seja muito feliz, muito abençoado, e depois, se você está vindo agora, vá nos outros vídeos também, que nós estamos falando de uma maneira muito simples, porque se fala de uma forma que é didática, depois de 10 minutos as pessoas não lembram como foi começado, e sempre trazemos um contexto também, para ajudar aquelas pessoas que lê pouco a Bíblia a ter uma visão mais ampla sobre aquilo que as parábolas estão dizendo. Hoje nós vamos falar a parábola da figueira, que o dono da figueira veio pegar fruto da figueira e não encontrou. Então o dono, na parábola ele disse, o dono do lugar, o dono do ambiente, né, da propriedade, chamou aquele jardineiro que cuida das plantas e falou, viu, essa figueira não dá fruto? Corta ela, para dar espaço para outra. Aí o jardineiro, com muito dó, porque ele cuida de todas, ele achando aquela possibilidade que ela ia voltar, vingar, ele falou, dá mais um tempo para mim, eu vou adubar ela, vou colocar mais água, e quem sabe, vou dar umas podas nela, quem sabe ela volta a dar fruto, dá um tempo para mim fazer isso daí. E mais ou menos, baseado mais ou menos em cima desse texto, que nós vamos falar, e que ele falou a respeito da figueira. Também vamos falar sobre a plataforma, como todo mundo fala, nós estamos aqui tudo junto, né? E graças a Deus, Deus tem aumentado os inscritos a cada dia, e estamos orando todos os dias pelos inscritos. Se você é uma pessoa inscrita, só gratidão, só agradecimento. Se vocês puderem também mandar esse vídeo para outras pessoas, convidar outras pessoas para se inscreverem, você está fazendo parte do milagre e me ajudando a levar a palavra de Deus dos 4 cantos da terra. Nós vamos chegar até onde o Senhor disser que vamos chegar. Se Deus levar esse vídeo para outro país, outras pessoas serão abençoadas, porque até tem muitas pessoas que moram em outro país e são brasileiros, né? E eu queria dizer para você que quanto mais a gente se movimenta no canal, dá um like, faz um comentário, sabe? Indica para outra pessoa ver o vídeo também, outras pessoas se inscrevem, o canal vai ver relevância. E o YouTube, ele sabe as pessoas que gostam desse tipo, né? Tem alguns que gostam de música, outros gostam de futebol, outros gostam da parte comercial, mas tem gente que gosta, sabe? De ouvir uma mensagem de uma maneira simples,
bem tranquila. E ele vai mandar cada vez mais longe, através da sua interação. Então você pode fazer isso, me ajuda, e você vai fazer parte do milagre, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, porque a Bíblia diz que quando uma alma se converte, os anjos fazem festa no céu. Amém? Dito isso, então vamos para o texto da palavra de Deus. Eu vou ler um versículo só para não ficar muito cansativo, né? A parábola está escrita em Lucas, capítulo 13, versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando. Versículo 7, disse ao vinhateiro: eis que 3 anos tenho procurado fruto nessa figueira e não acho. Corta-a para que ocupe o lugar dela inutilmente. Versículo 8, respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave ao redor e esterque, e se der fruto ficará, se não, então mandarás cortar. Então você está vendo aqui que essa passagem que ele usou, esse versículo que ele usou, ele estava falando, né? Porque naquele momento, ali em Israel, era muito comum a figueira. Até procurei saber um pouco mais e fiquei impressionado. A figueira, além de ser um alimento que era comido quando maduro, eles colhiam ela verde para durar mais tempo e fazia 2 colheitas por ano. E eles costumavam amassar ela e secar no sol. Então, ela se tornava o pão dos pobres. Então, praticamente, eles comiam o figo o ano todo. Entende? Ai, que interessante, né? Então, era um alimento praticamente que podia ser até comercializado. E numa época sem geladeira, numa época sem forno elétrico, numa época assim que a tecnologia era muito assim, vamos dizer, muito simples, né? Mas era um produto praticamente contado quase como dinheiro, como alimento, como uma coisa assim que se pudesse alimentar todo o povo. Mas o foco que nós vamos falar aqui do princípio é o sentido que as figueiras, elas têm uma sequência no espaço, certo? Eu sei que todo mundo aqui, uma grande parte não mexe com lavoura, né? Mas eu posso dar uma pequena orientação, porque é o básico para nós ensinarmos alguma coisa sobre a parábola hoje. Então veja bem, o espaço que existe entre as plantas é uma coisa que já é estudado de planta e para planta. Por exemplo, o alface tem uma distância do outro, o pé de café tem uma distância da outra. E a figueira também, então é calculado uma distância. Porque se vamos supor, se coloca uma perto da outra demais, então uma folha vai empurrar a outra. E a hora que vier o sol também, uma faz sombra para a outra. Se você puser muito longe uma da outra, vamos colocar então 3 metros uma longe da outra, porque aí o sol não atrapalha. Aí o que vai acontecer? Aquele espaço está perdido. Então numa área, por exemplo, você perde o espaço para outras que vão ficar no meio, é um prejuízo. Porque você calcula que numa propriedade, então você perde tipo assim, você coloca 500 pés, mas o espaço é grande, você perde 200 pés. Então você poderia ter 700. Na hora de colher, você está perdendo. Então o que acontece? Existe esse estudo, por isso que fala do vinhateiro aqui, né? Que ele estava ali. Inclusive, interessante, eu achei muito legal isso aí, muito bom isso aí. A figueira, às vezes, era colocado junto com uma videira. Então, praticamente, no mesmo espaço ela fazia sombra para a uva, para que a temperatura não fosse muito forte, e dividia o espaço, ele colhia a uva e colhia também os figos, as figueiras, né? Então, o espaço era praticamente disputado, podemos dizer que é disputado, né? Eu vou falar para vocês, como acontece num lugar que tem, por exemplo, estacionamento, né? Estacionamento, e você coloca o automóvel. Então, o que acontece? Pode ver que um automóvel ele é colocado encostado com o outro. Você coloca um, encosta junto com o outro, né? Porque se você pegar um carro e deixar tipo 1,5 metro longe do outro, 2 metros, 3 metros, quer dizer, no fim do quarteirão vai perder a vaga para 3, 4 carros. Você entendeu? Então, o espaço entre uma e a outra é disputado. E é necessário que haja um critério para que não haja prejuízo, né? Porque também o dono da propriedade, ele tem os figos, ele tem a propriedade, mas ele tem que pagar os funcionários que trabalham. Então tudo conta. Tudo que é menos vai faltar para alguém. Tudo que sobra melhora um pouquinho a situação para quem é dono, mas também dá mais
estabilidade para ele, quem sabe até dividir lá na frente. Então, o espaço é controlado. Então, diz a Bíblia que o dono da propriedade, o dono daquela terra, ele chegou na figueira e praticamente ele vai vendo, ele passa a conhecer. Ah, esse aqui está no começo de uma quadra, esse aqui está no meio de uma quadra, esse aqui está no fim de uma quadra. E eu acho que ele passou a observar aquela figueira. E ele veio e viu que nela não tinha figo. E depois veio o segundo ano, não tinha figo. O terceiro ano, não tinha figo de novo. Aí ele falou para o vinhateiro, olha, essa planta aqui, talvez seja interessante remover ela e colocar outra no lugar, plantar uma nova, porque ela está dando prejuízo. Nós estamos perdendo com essa planta aqui, com essa figueira aqui, porque ela está ocupando um espaço e não está servindo, certo? Vamos remover ela. Aí diz a Bíblia que, no sentido sentimental, eu chamo a atenção dos irmãos nessa parte, que o Senhor Jesus, mesmo ele vindo como Filho de Deus, tomando corpo de homem, nascendo no corpo de uma mulher como Maria, né, no útero de Maria, ele teve a sensibilidade, sabe, o conhecimento, mas também essa visão de como nós vemos. Impressionante isso. Você percebe? Impressionante. Porque se eu trabalho na área rural vejo isso, ou uma pessoa que trabalha lá, está acostumada a mexer com a área rural, vê isso, é normal. Ele podia falar assim, o homem lá falou isso, porque ele trabalha desde pequeno com aquilo, ele tem 10 anos de experiência. Mas o Senhor Jesus, sabe, ele tem esse detalhe. Ele tem esse detalhe na planta, ele tem o detalhe na figueira que dá fruto, ele tem o detalhe na figueira que não dá fruto, ele tem o detalhe de saber de precisar usar o espaço. Então, esse conhecimento ele trouxe, porque essas parábolas que nós falamos, não sendo repetitivo, ele não foi copiado de lugar nenhum. Essas parábolas foi ele que disse. Essa inteligência foi ele que trouxe. Esse conhecimento foi ele que trouxe. É por isso que eu chamo. Pode ver que todo o começo do vídeo, eu falo para as pessoas que ouvem, porque nós temos pessoas aqui que são cristãos, tem pessoas de várias denominações, tem pessoas que são ouvintes. É preciso que você preste muita atenção, porque existem muitas religiões, existem muitas igrejas, existe muita mensagem na internet, mensagem no jornal, mensagem na televisão, mas nada vai se comparar com aquilo que o Senhor Jesus disse. Porque ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então não troque, não troque. Pense bem, pense comigo aqui. Não troque as palavras do Senhor pela palavra do seu melhor amigo, da sua melhor amiga, do seu, sabe, do seu líder, se ele entrar em contradição, do prefeito, do governador, do presidente, mesmo que sejam essas influências, são importantes, porque nem Buda, Maomé, Mao Tse Tung, essas pessoas que foram, eles continuaram, certo? Simplesmente ficaram para o caminho, você vai lá, está lá o osso. Mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou. E ele é um filho de Deus. Ele continua sendo filho de Deus. E o livro de Hebreus, ele fala com a gente de uma maneira muito forte, muito impactante, quando ele diz, olha, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então não é uma coisa assim, Jesus era, Jesus foi, Jesus fez um dia. Não. É difícil de você insistir em raciocinar, mas ele é. Ele é. Então, a palavra que ele disse, ele não muda. Ele não ia falar uma parábola, depois falando, agora vai mudar tudo, agora é diferente. Não, a palavra dele é a mesma. Porque quando ele falou as parábolas, ele já sabia o passado, o presente e o futuro. Então, se pode ser alguém aqui falar para você, não, mas lá na Bíblia está assim, mas Jesus falou para mim diferente. Mentira. Pode derrubar por terra, isso aí que é tudo mentira. Deus não vai falar uma coisa na Bíblia e outra em particular para a pessoa. Entendeu? Muito difícil acreditar nisso. Tem que ser muito ingênuo, muito simples para acreditar numa coisa dessa. Então, veja bem, o conteúdo dele falar. Olha, a parábola que o escritor escreveu, que é assim que ele disse. Você pega essa planta e corta ela, o dono do vinheteiro falou. Porque está dando prejuízo, não está compensando. Porque se no meio disso aí tiver tipo 5, 10, 50, 100 árvores dessa que estão dentro da lavoura e não dá fruto, é um enorme prejuízo. Então as que não dão fruto, 3 anos, tentou, descarta ela, corta ela, joga fora e coloca no lugar. Mas o vinheteiro que cuidava,
por certo, ele tinha uma empatia com as plantas. Ele tinha também uma inteligência emocional de falar: será que eu não consigo fazer isso aqui da fruta? Será que eu não consigo tirar esses galhos secos dela, essas escórias que está nela? Eles cavocavam em volta, colocava adubo natural, e ali aquele adubo fortalecia, chovia, colocava água. Aí ele falou pro proprietário assim: olha, deixa eu cuidar mais um ano dela, eu vou colocar mais adubo, vou cavocar em volta dela, vou colocar mais adubo, vou molhar, vou podar os galhos secos dela, vou dar um trato nela. E se daqui a um ano ela não der fruto, a gente corta e coloca outra no lugar. Você veja como que é forte a mensagem? Por que ele está falando isso, irmãos? Porque em todos os lugares precisa de um padrão, certo? Quando você compra um automóvel, ele tem os 4 pneus. Os 4 pneus têm um padrão, sim ou não? Aí quando eu vou na loja alinhar eles passam por um outro padrão. Porque se ele estiver desalinhado, se você andar com ele a 80 por hora, ele começa a balançar o carro, vai para um lado, vai para o outro, puxa a direção. Padrão. Os pneus têm que ser um tamanho iguais. Se você puser um tamanho diferente no carro, o carro balança. Certo? Todas as coisas têm um padrão. Você vai comprar um jogo de talher para usar na sua casa. Se a pessoa se vingar tudo diferente um do outro, um mais pequeno, um mais grande, você fala: não, eu queria que eu rio iguais, eu vou usar iguais. Padrão, pense nisso. Então o que acontece? As plantas, elas chamavam para um padrão. Tudo bem, você pode ter um pouco menos de figo, você pode ter um pouquinho mais de figo, seu figo pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas você tem que produzir igual. Você precisa produzir igual. Então ele está dizendo da proatividade, daquilo que está se referindo às coisas de Deus. Então Deus, pela sua paciência, irmãos, ele sabe a capacidade do homem, a capacidade da mulher, a capacidade do moço, da moça e de Israel também. Porque ele estava falando a respeito de Israel. Porque eles estavam vivendo uma época que eles estavam confusos. Estavam sobre o domínio do Império Romano. Os religiosos estavam corrompendo e corrompido. Eles tinham os bajuladores e eles eram sem caráter, desleais. A mentira fazia parte do trabalho deles. A corrupção, a mentira, a falsidade, a hipocrisia. E é de verdade mesmo, porque se você ver o discurso dele, futuramente nós vamos falar sobre isso, ele fez os ais. Ai de vós hipócritas. Ai de vós hipócritas fariseus. Ai de vós hipócritas, porque houve um conflito de realidade. São figueiras secas. Árvores que não dão fruto. Olha, eu quero dizer para você, a Bíblia tem um padrão. O reino dos céus, ele tem um padrão. O Espírito Santo, ele tem um padrão. E assim como, sabe, aquela plantação, ela tinha um padrão para poder ser aceita, eu quero falar para você que a mensagem que ele deixou é esta. As pessoas, eles têm que estar dentro de um padrão. Porque quando ele sobe, ele disse assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou subir e vou deixar o Espírito Santo Consolador para que esteja entre vocês. Olha, na minha casa, a minha mãe, quando ela ficou viúva, ela tinha 34 anos e ficou viúva com 7 filhos. E teve um dos meus irmãos mais velhos que ele se perdeu nas más companhias e ele sumiu. Ele sumiu. E minha mãe ficava muito preocupada porque ele tinha sumido. Ele já tinha passado por uns períodos já de passagem na FEBEM, coisa do tipo assim. Ele não era um cara, sabe? Ele não era uma pessoa assim que ele conseguiu se conectar com a sociedade. Ele se envolveu com más companhia. E naquele tempo eu devia ter mais ou menos alguma coisa em torno de 11 anos, né? Ele devia ter uns 13, não, ele devia ter uns 16, 17, eu devia ter uns 14 anos mais ou menos. E eu lembro da minha mãe, ela pedia para que o Espírito Santo, eu era muito pequeno, mas eu conseguia entender o que ela falava. Eu me lembro agora. Ela pedia para que o Espírito Santo não deixasse ele desaparecer por aí, não deixasse que ele sumisse da família, que ele morresse longe da família. Que ela tinha lutado, estava correndo atrás dele, muitas vezes ela procurou todo lugar que podia ser procurado para tentar
ressocializar ele, sabe? E ele sumiu. E minha mãe falava, e sempre pedia, o Espírito Santo não deixe que meu filho morra por aí, né? Que, afinal de contas, também ele era uma viúva. E a Bíblia diz, relata que o defensor da viúva é o Senhor. Ele falou que o Senhor é defensor da viúva e do órfão também. E aí você acredita que ele teve sido envolvido com pessoas erradas, tiveram um acidente do carro e ele estava no hospital, com a coluna tá quebrada. E eles queriam falar para mim, eu não vou morrer. Ele falou, eu não sei se não vai morrer, mas você tem que dar seu endereço, tem que avisar seus familiares. Você avisar eles, para eles virem aqui, ver o que vai fazer com você. E ele tinha vergonha, né? Porque ele sabia que se fossem lá, iam saber de coisas que ele estava envolvido. E ele ficou muito triste com isso, entendeu? Ficou uma situação difícil. Ele estava com 16, 17 anos. E ele ficou segurando aquela situação. Chegou um ponto que ele pegou, ele percebeu que talvez ele não fosse dar conta. Ele deu o endereço. E aí veio a polícia rodoviária. Até foi eu que estava em casa e atendi eles, avisando que ele estava em outra cidade, cerca de 200 quilômetros longe da minha cidade. E a minha mãe sempre contava isso aí, enquanto ela era viva. E ela pedia todo dia, certo? Para que o Espírito Santo fizesse essa graça para ela. Então você entende que o Espírito Santo, ele está entre nós. Só que a Bíblia diz que o Espírito, irmãos, ele é sujeito ao profeta. Porque o reino dos céus, o reino que o Senhor veio pregar e ensinar, não é um lugar como um matador que você põe o gado e leva lá para ser morto. Não, o reino dos céus é uma escolha. O reino dos céus é uma decisão. O reino dos céus é que nem o amor. O amor é uma decisão. Você decide se você vai amar alguém ou não. Você decide se você vai gostar ou não. É uma decisão sua. Eu vou decidir se eu vou gostar do meu filho. Eu vou decidir se eu vou gostar do meu pai. Eu vou decidir se eu vou gostar, sabe, do meu vizinho. Se eu vou tratar bem ele. Eu vou decidir se eu vou tratar bem, sabe, A, B ou C. É uma decisão que você toma. Você precisa se posicionar. Você tem que estar, sabe, numa situação, falar assim, eu decidi, eu vou fazer. Então o reino dos céus, ele é uma decisão. Talvez aquelas plantas que estavam lá, elas estavam dando tudo que elas tinham. Né? Porque o vinhateiro estava dando tudo que ele tinha. Ele ia lá, ele tirava a sujeira de volta, tirava a folha seca, adubava, colocava água. Elas estavam vindo. E as plantas também deviam dar tudo que elas têm, porque se elas pegassem e não fizessem isso, elas iam atrapalhar as demais. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu uma carta aos Coríntios, ele estava preso em Roma, e chegou notícia para ele que eles se ajuntavam, comiam, bebiam, mas eles continuavam naquela mesma vida das pessoas que não eram crentes. Aí ele falou, não foi isso combinado, não. Que foi ele que iniciou a igreja de Corinto. Ele falou, não foi isso que nós combinamos, não. Você não sabe que um fruto podre, ele faz estragar o resto do fruto da cesta? Pega o fruto podre e tira fora. Tira fora, certo? Aí ele, depois que puder saber mais sobre esse assunto, o livro de Coríntios, ele fala que ele mandou remover as pessoas que não têm interesse. Não, eu estou na igreja aqui, mas eu só estou aqui com interesse, navegar na onda. Eu quero paz, riqueza, prosperidade, mas pagar o preço eu não quero, não. Então essas pessoas atrapalham. Você já pensou, por exemplo, numa igreja em que vem uma família ali para amar, para adorar, para servir, e aparece outro pensando em prestar dinheiro e não devolver, sabe? Envolver em relacionamento porque que não vão prosseguir. Eu vou se envolver com aquelas pessoas lá, mas não tem interesse de continuar por uns tempos. Como? Certo? E depois a pessoa está ali, quando sai da igreja, se mistura com as pessoas que não são crentes e são iguais. Então o que acontece? As pessoas falam, viu, se for para ser como é daquela igreja, é melhor ficar aqui fora de uma vez, porque não tem diferença nenhuma. Lá não tem pastor que ensine, não tem ninguém que ensine, não tem ninguém que cobre. A vida deles é igualzinha, certo? As mulheres se vestem igual aquelas mulheres que vai na boate, sabe? Você vai na vestimenta da mulher da boate, é a mesma vestimenta das mulheres daquela igreja lá. O mesmo vestimento que o pessoal lá, da ideologia lá que estão vivendo o momento deles. Não há mudança, não há cobrança. Não existe responsabilidade. Se for para ser igual,
Qual o sentido, então, da pessoa na igreja? Então ele está dizendo, tem que ter critério. Você vê, por exemplo, no caso, um líder que está na frente de uma igreja. O apóstolo Paulo, ele fala primeiro que ele tem que ser idôneo. Quer dizer, se ele for uma pessoa assim, que um pouco ele está lá, um pouco ele não tem caráter, um pouco ele mente, um pouco ele se mistura com o povo do mundo, ele precisa melhorar. Tem que ser idôneo, tem que ser marido de uma só mulher, ele não pode ser um homem que fica casando cada 6 meses. A mulher também não, é claro, né? E as mulheres também deles. E a Bíblia diz que elas têm que ser o exemplo, sabe? Em discrição, humildade, modéstia. Porque ali vai chegar pessoas humildes, pessoas simples. Então elas não podem chegar ali e falar, nossa, eu vim aqui, parece que é aqui um cinema, um espetáculo. Estou sobrando aqui nesse lugar aqui. Quer se aparecer mais do que o outro. Então, ele está falando de padrão. De padrão. Porque se a pessoa, por exemplo, ela vai na igreja, e no período que ela vai na igreja, ela começa a ir, então dentro da casa dela é muita confusão. Se ele começa a ir, ele fala, bom, agora que nós somos crentes, batizamos nas águas, encerra aqui a confusão. A gente vai ter respeito, agora a gente vai sentar, conversar, certo? Se a pessoa, por exemplo, quando vai se batizar, alguém explica para aquela pessoa, fala assim, olha, você faz parte do corpo de Cristo, você vai participar da ceia, você não pode ser aquela pessoa devassa, cheia de lascívia, cheia de luxúria, cheia de mundanismo. Porque as pessoas estão olhando para você. Você vai ser o padrão, você vai ser o nível que as pessoas vão chegar. Agora, se você está de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, tem uma vida de qualquer jeito, se posta de qualquer jeito, as pessoas vão ser talvez pior do que você também. E o padrão? E o padrão onde que está? Então, os 12 apóstolos, eles deixaram, se você ver as escrituras, existem as epístolas, que eles pedem o padrão para todo mundo. Então você vê que quando o Senhor fala da videira e da fruto, ele está dizendo assim, olha, a videira, ela precisa ter um padrão. Não é qualquer videira, não é de qualquer jeito, não é só folha seca, não é figueira que não dá fruto. Certo? Porque se você pensar, se Deus fizesse o reino dos céus exatamente como é esse mundo, irmãos, quem que ia querer ir para lá? Uns já dizem que aqui é o inferno, né? Tem muita gente que fala que aqui já é o inferno. Porque dependendo da forma como você dá o critério, é difícil, né, gente? Os governos muito corruptos, muita injustiça, muita crueldade, muito mundanismo. Os ricos, geralmente, eles pisam nos pobres, humilham os pobres, destratam os pobres. Tem pouco patrão que ele tem aquele cuidado assim de oferecer um café de manhã, fora o pagamento, muito pouco. Ou chega no fim do ano, sim, fala assim, olha, tem uma festa de aniversário, eu vou dar um bolo para você comer com sua família. Muito difícil. Mas eles procuram descontar até um dia que ele perde hora, desconta dele, sábado, domingo, feriado. E o mundo de desemprego? A pessoa vai lá muitas vezes, aí eu tenho uma vaga, eu tenho 5 vagas para trabalho aqui. Ele pega 350 pessoas para dar uma vaga. Ele quer saber escolaridade, quantos anos a pessoa tem na carteira, saúde, se está dentro do peso, se não tem que tomar 2 ônibus. E aquela pessoa volta para trás, às vezes, 300 currículos enviados, não consegue, 500 currículos não consegue, 1000 currículos não consegue, às vezes dá 2.000 currículos não consegue um trabalho. Porque o mundo, ele é perverso. Às vezes a pessoa quer trabalhar, ela queria aprender a profissão, ninguém ensina. Ninguém dá oportunidade para quem tira uma carta nova, ninguém ensina a pessoa a ser confeiteiro, ninguém ensina a pessoa a ser cozinheiro. Eu não vamos falar de justiça, que eu não sou candidato a nada, né? E não vamos falar só dessa parte, porque o foco aqui é trazer para você um contexto para que você entenda que isso que está aqui não é o mesmo que Jesus preparou para nós. O Evangelho de São João, capítulo 14, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, mas esqueça disso. Esqueça do que está aqui. Esqueça do que está aqui, que não vai ser nada disso, vai ser tudo diferente. Vai ser um lugar bom, vai ser um lugar de respeito. Agora, você pensa se um crente fica vendo a Netflix 14 horas por dia, vagabundeando na cama, não trabalha, só na rede social. Ele vai fazer o que no céu? O crente vai lá, oferece bebida, ele bebe, oferece maconha, ele fuma. Parece relacionamento na internet lá, que sem compromisso ele vai. Sabe, o que esse crente, o que esse homem, essa mulher, ele está pensando em fazer lá no reino dos céus? Ele não tem padrão. Não, você sabia que no reino dos céus não vai ter internet?
Você sabia que vier o arrebatamento, lá não tem internet? O seguidor fica tudo aqui. As pessoas que ficam pregado nas redes sociais, no Netflix, no filme, nessas coisas erradas que tem aí, né? E eu já peguei, já fui cortando um monte de coisa. Falei, vou ficar só no básico aqui, porque esse negócio aqui toma tempo. E tem que ter espaço no nosso coração, na nossa mente, do reino dos céus. Porque quando você sobe, ou quando você morre, não tem internet, não tem conexão da internet lá no céu. Então sua mente, seu coração tem que estar ligado no amor, no perdão, sabe? Na graça, na presença do Espírito Santo, na sensibilidade do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala para você, isso aqui não te pertence, você larga. Isso aqui não é do meu povo, você abandona. Isso aqui é mundanismo, você libera. Olha, isso aqui é imoral, você sai fora. Olha, isso aqui é uma coisa que é desrespeitoso, você sai fora, porque você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Você não se envolve em coisas ruins, desonestidade, falta de caráter, mentira, política errado, coisas mundanas, pecados que comprometem a salvação, né? Pecados de sangue, pecados morais. O apóstolo Paulo ele disse assim, olha, o corpo da pessoa é o templo do Espírito Santo. Como que você pega o corpo do Espírito Santo e divide com uma prostituta? Esse tipo de relação é levado à morte espiritual. Sabe? Porque é preciso que haja lágrima, arrependimento e confissão. E o diabo, muitas vezes, ele não permite que a pessoa faça isso. Ele prende a pessoa, ele amarra a pessoa. A pessoa vai morrer com o pecado, mas do que confessar. Sabe? Aqui na minha cidade teve um moço que tinha uma norma na igreja, na época, que as moças que foram casar na igreja, era só casaria de branco as moças que fossem virgem. É claro que o pastor não ia pedir documento, não ia pedir exame médico, não ia... Ele simplesmente falava, olha, é o seguinte, ele explicava, as pessoas que vão casar na igreja, elas têm que casar, a sua casa de branco, as pessoas que forem virgens. As pessoas que já forem mães solteiras, as pessoas que já tiverem vindo de um outro relacionamento, ficou viúva, certo? Ou casaram e separaram, depois vieram para a igreja, não tem problema, eles vão casar do mesmo jeito, só que vai usar uma cor bege, vai usar outro tipo de cor, porque nós temos que dar um prêmio para quem é fiel, temos que dar um prêmio para aquele que dá valor, temos que dar um prêmio para aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, temos que dar um prêmio para aquelas pessoas que têm temor de Deus, temos que dar um prêmio para aquelas pessoas que são filhos, que são servos, pessoas que têm compromisso com o reino dos céus. Senão nós faz o contrário, nós vai dar um prêmio para aqueles que ele não leva a sério. Namora 6 meses, troca de namorada, fica noivo 6 meses, troca de namorado. Nós vamos dar um prêmio para os promíscuos, para os carnais, adúlteros. O livro de Hebreus ele diz, olha, os que se dão o adultério e a prostituição, Deus vai julgar essa gente aí. O negócio vai ser direto com ele, sabe? Não é ir lá procurar um pastor amigo lá, aquele pastor que parece uma avó, uma tia do que pastor. Ai, pastor, eu fiz isso, mas não conta pra ninguém. Ai, pastor, você sabe das coisas. Ai, pastor, olha, trouxe uma camisa de presente pra você. Tá derrubado por terra em nome de Jesus. Deus não vai aceitar esse tipo de coisa não, viu, gente? Se você morre nesse estado de vida, você vai assumir sua consequência depois, sabe, pelo julgamento. O mesmo que os incrédulos vão ter. Então eu estou dizendo para você, o padrão, as figueiras precisam dar fruto. As figueiras têm que estar bem. As figueiras têm que estar iguais. As figueiras precisam ter uma qualidade, sabe, de existência. Não é lugar de pessoas irresponsáveis. Ai, todo mundo está lá, meu bebo, continuo bebendo, continuo brigando, continuo mentindo, continuo dissimulando. Eu continuo destratando as pessoas. Na frente das pessoas sou uma coisa, na costa sou outra. Tudo bem, você está sem padrão. Você é só folha seca. Você não dá fruto. Você está à beira do corte. E alguns, muitas vezes, falam assim, olha, isso aqui já não tem condição. Eu não preciso nem falar para vocês. Eu tenho certeza que na sua cidade, você conhece pessoas que estavam na igreja e não estão mais, porque perderam o padrão. Eu conheço pessoas aqui na minha cidade, irmãos, que profetizavam como poucos. Hoje, nem na igreja vai mais. Corta o cabelo Joãozinho, usa aqueles camisão que os homens usam assim, anda de bermuda no supermercado, para lá para cá. Nem fala de ir na igreja mais. E pessoas que estavam no púlpito e foram puxar cadeia lá por causa de pedofilia. Árvores que não dão fruto. Árvores
que estão no meio das outras figueiras, mas estão ali atrapalhando. E vão ser removidas. E muitas foram removidas, outras serão removidas. Porque não tem compromisso, não tem responsabilidade, não tem zelo. Acha que pode fazer da figueira o que ela quiser, acha que pode fazer da lavoura o que ela quiser, dar um exemplo, viver de qualquer jeito. Ei, vou falar para você. Tem muita gente que foi cortado, tem muita gente que vai ser cortado, mas no arrebatamento o Senhor falou que o critério vai ser maior. Só vai subir as melhores. Então a palavra que ele está dizendo, você é uma figueira, você tem que dar fruto. Pode ser que coisas Deus tire da sua vida, remova a sua estrutura para você se melhorar, ser uma pessoa diferente do que tem sido até hoje. Mas você tem que fazer a sua parte. A figueira, ela teve que reagir. Se ela reagiu bem e voltou a dar fruto, ela fica. Se ela não deu fruto ali um ano, o corte. Que Deus ajude que cada um possa se reencontrar, ter uma identidade diante de Deus e falar assim, eu fui chamado para ser salvo. Eu não tenho parte com as coisas dessa vida, as coisas desse mundo. Porque esse é o fruto, é o amor, é a santidade, é o desejo de continuar servindo, é o desejo de continuar amando, é aquela capacidade de falar, viu, se isso aqui Deus não se agrada, eu abandono. Se isso aqui não é de Deus, eu abandono. Se isso aqui dá mau exemplo, eu abandono. Se isso aqui não é uma coisa que boa para exemplo para outras pessoas e para continuidade, para mim ser um servo, eu abandono. Essa capacidade de se reinventar é o que as outras figueiras tinham. Amém? Queria dizer para você que nós temos também aqui, toda sexta-feira, a hora nona, é o momento em que Cristo morreu, é o momento que depois que Cristo morreu, Pedro vem perante o templo formoso e diz, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus, e o coxo se levantou, o coxo de nascença. É o momento do impacto, da realidade do evangelho. Então nós temos um trabalho de intercessão, um trabalho de posicionamento, porque se você está posicionado, você não vai para a cadeia. Se você está posicionado, você não vai para o divórcio. Se você não está posicionado, você não cai por terra. Se você está posicionado, você é uma bênção nas mãos de Deus. Se você tem direção na sua vida, você tem um lugar para ir. Então isso acontece com a palavra, com o poder da palavra, com o impacto da palavra. Sexta-feira, toda sexta-feira estamos aqui, até às 15 horas estamos mandando esse trabalho. Amém? Vamos orar então? Meu Deus e meu Pai, abençoa as pessoas, Senhor, que estão conosco, que esse vídeo vai chegar, que vão fazer parte dessa jornada das parábolas. Senhor, que essa pessoa, se ela era uma vinha que não, por qualquer motivo não estava dando fruto, não estava dando resultado, eu intercedo por ela agora, que aquilo que for necessário, de adubo, de água, de tirar coisas da vida dela que tem que ser removido, porque estão secos, estão atrapalhando. E se houver qualquer coisa entre o Senhor e essa pessoa, eu intercedo para que essa pessoa seja alcançada pela graça, pela sabedoria, pela plenitude do Espírito Santo, e eles se reencontrem, encontre paz, encontre vida, encontre vitória. Amém? Deus abençoe. Se Deus quiser, até sexta-feira estamos aqui, na hora nona, dividindo um momento de fé com vocês.